Que alegria quando ouvi que me disseram: Vamos à casa do Senhor. Salmo 121. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa mãe, e de São José, o justo. E o salmo de hoje é um dos 15 cânticos de subida entoados nas peregrinações a Jerusalém, especialmente nas grandes festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Jerusalém era o centro espiritual e político do povo de Deus, onde se encontrava o templo, símbolo da presença de Deus no meio do povo. E nesse sentido, o salmo expressa a alegria do peregrino que finalmente chega à cidade santa, à casa do Senhor. São Tomás de Aquino interpreta neste salmo como o símbolo da alegria espiritual que os fiéis experimentam ao se unirem à igreja e ao culto divino. E para ele essa alegria antecipa a felicidade eterna. A casa do Senhor é também figura da Jerusalém celeste, onde habita a glória de Deus. Por isso, quem ama a casa do Senhor ama o próprio Deus. Nós somos a casa do Senhor se ouvirmos com alegria o convite e nele permanecermos. A verdadeira casa do Senhor é onde ele habita, e ele habita naqueles que o amam. Nesse sentido da importância de Jerusalém, iremos perceber que na primeira leitura de hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, dos versículos 1 ao 6, temos o primeiro concílio da igreja em torno do ano de 49, é o concílio de Jerusalém, que marca uma virada fundamental. O que é o concílio? É uma reunião dos presbíteros, dos bispos da igreja para discutir sobre uma questão da doutrina, sobre o ensinamento. E aqui há um questionamento: é necessário seguir toda a lei de Moisés para ser salvo? E por qual razão surge todo esse questionamento? Inicialmente, a igreja estava em plena expansão, começa a ter contato com outras culturas, com outros desafios na evangelização. E nesse sentido, eles entendem que a salvação vem pela graça de Jesus Cristo, não pela observância da lei mosaica. E com isso, os gentios não precisam ser circuncidados, mas devem evitar carnes sacrificadas a ídolos, evitar sangue e carne de animais estrangulados, evitar a imoralidade sexual. Ou seja, há toda aqui uma busca de um consenso do comportamento cristão. E nesse sentido, o comportamento cristão ele deve passar sempre pela graça de Cristo, aquilo que nos santifica pelo Espírito Santo, e não um falso moralismo, porque muitas vezes pode-se cair em correntes extremistas de pensamento, de falsos moralismos que levam as pessoas a terem um comportamento que elas acham que estão em concordância na ação do Espírito Santo. E temos também aqui essa discussão no Concílio de Jerusalém, onde Santo Agostinho interpreta como uma transição da antiga aliança da carne para a nova aliança do Espírito. Para ele, a circuncisão da carne foi substituída pelo batismo. A salvação vem da graça, não das obras da lei. Santo Agostinho diz que o rito foi útil no tempo da infância espiritual, mas agora somos chamados à liberdade dos filhos. Então, com isso, São Tomás de Aquino vai dizer que a lei antiga preparava, mas não salvava. O Novo Testamento comunica a graça que vivifica a fé em Cristo. E com isso a vida ela é transformada. Uma vida transformada não é uma vida que fica parada em si. Ela sai de encontro com a própria vida, sai de encontro no movimento daquilo que precisamos ter na nossa caminhada. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1987, está assim: a graça do Espírito Santo nos justifica, purificando o nosso coração e nos tornando participantes da natureza divina. E se somos participantes da natureza divina, nós santificamos os nossos atos, a nossa forma de ser, para vivermos uma vida diferente. E com isso vai de encontro com a própria ideia do Evangelho de hoje em João
15, dos versículos 1 ao 8. Mas antes de comentar sobre isso, acho interessante recapitular aquilo que refletimos na leitura de ontem. Em qual sentido? Recapitular a noção de mundo no Evangelho de João. No contexto do Império Romano, o mundus, do latim, era tudo que representava a civilização, ordem, poder, estabilidade e prestígio imperial. E o cristianismo nascente, especialmente o Evangelho joanino, se contrapõe a esse mundo limpo e supostamente justo, que persegue a verdade e crucifica a vida, conforme está em João 14, versículo 6. A paz que o mundo oferece pode remeter à Pax Romana, uma paz conquistada pela força, pela violência e pela dominação. Então, o mundo em João não é apenas a criação material, mas o mundo ao qual ele está aqui se referindo é um sistema organizado que rejeita a luz, que odeia a verdade, não conhece o Pai e persegue os que são de Deus. Tal mundo é injusto, está desestruturado e precisa então de uma purificação, de uma poda. E nesse sentido, o que Jesus traz à luz hoje, nas suas palavras, está assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é um agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Ou seja, a pureza e a limpeza agora é pela pureza e a limpeza em Cristo, não o mundus romano de uma limpeza e supostamente justo, mas agora a justiça realmente praticada é uma justiça pela graça divina. E com isso, o que nós podemos refletir, onde Jesus se apresenta como a realização plena de Israel? Ele é o Israel fiel, o novo templo, a presença de Deus. Santo Agostinho diz: ele é a videira verdadeira, pois os outros eram apenas sombra e figura. Ele é o cabeça, nós somos os membros. No Catecismo da Igreja Católica, no número 725, está assim: a igreja é a lavoura ou o campo de Deus. Nesse campo cresce a oliveira antiga, da qual os patriarcas foram as raízes e na qual se deu a reconciliação dos judeus e gentios. Ela foi plantada por Deus como a vinha eleita. E com isso, na metáfora do agricultor, mostra que o pai exige frutos, ou seja, uma fé operante no amor. Nós podemos ver isso em Tiago 2, versículos 14 a 26. Deus poda, purifica e remove o que é estéril. São João da Cruz, em sua teologia mística, diz: a poda de Deus é a purificação da alma que busca a união com Ele. O sofrimento da poda produz frutos maiores de santidade. Bento XVI disse no seu livro Jesus de Nazaré que a poda é sinal do amor do Pai que deseja que sua vida cresça em nós. A vida cristã é sempre pascal, passa pela cruz para alcançar a ressurreição. E temos algo muito bonito no versículo 4, onde Jesus diz: permanecer em mim como eu em vós. Jesus já tem essa vontade de permanecer fielmente em nós. É uma comunhão vital e existencial com Cristo. É uma teologia permanente. E nesse sentido, São Tomás de Aquino diz: Cristo permanece em nós por fé e caridade, e nós permanecemos nele por consentimento e obediência. E que possamos deixar que a nossa vida seja de fato transformada por Cristo. Se Ele é a videira, somos chamados à intimidade com Jesus, não só externa, mas interna. Isso se dá pela vida sacramental e isso se dá pela nossa caminhada no mundo. Para tanto, é preciso crescer e com isso precisamos aceitar as podas, as correções. Tudo que Deus promove é para o nosso bem, para intensificar a nossa comunhão com Ele e para que possamos viver santamente. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.